neste dia 3 de março de 2026. Março já, assim, meio que acelerado, você não acha? Bom dia para todo mundo mais uma vez. Tarobá Cidade começando agora oficialmente, aí na sua telinha. Na viradinha, 8 horas em ponto, aqui na Grande Londrina. E a gente muito feliz de ter a sua audiência. Para você que está na sua casa, para você que está no posto de gasolina, para você que está numa sala de espera, de repente, aguardando um exame, uma consulta. A gente sabe que a Tarobá é a TV em que todas as salas de espera, né? A maioria das salas de espera fica aí ligadinha na gente, porque aqui o conteúdo é local e você já sabe, tá tudo aqui, confia. Vamos mostrar o nosso canal do YouTube rapidamente. Estamos ao vivo também pelo nosso portal tarobá.com.br e ali você já vai ver a programação oficial. Às vezes demora uns segundinhos para entrar a nossa programação local, mas olha lá, já estamos no ar, já estamos ao vivo e por ali você pode participar com a gente mesmo pelo chat. Será que tem sorteio hoje, Chica? Não estou sabendo ainda, mas vamos confirmar daqui a pouquinho. Ah, temos, né? Clínica Calós participando com a gente mais uma vez. Então, para você que quer participar dessa brincadeira que a gente está fazendo aqui, para a gente aumentar também a interação no nosso canal do YouTube, você já sabe, é por lá que você tem que participar. E daqui a pouquinho a gente vai ver o voucher de hoje da Calós, inclusive uma grande novidade a partir de amanhã e agora toda quarta-feira, quadro novo com a Clínica Calós. A gente não vai falar só de estética, a gente vai falar de saúde, porque para a Clínica Calós tá tudo ligado, né? Corpo, alma, espírito, e esse todo faz com que a gente tenha mais saúde, mais qualidade de vida. Então participa lá pelo chat para você que tá querendo ganhar um voucher da Calós e lá no final do programa vai comentando lá a gente, que é a interação principalmente de quem participa com a gente o programa todo. Essa é uma pista. 8 horas e 1 minuto, vamos dar o bom dia pro Edson Neves. Bom dia, Edson. Tudo bem, Patrícia? Bom dia para você. Um ótimo dia, uma ótima terça para quem está nos acompanhando. E atenção, você mulher, nesta terça e também na próxima quinta-feira, dia 5, 10 unidades básicas de saúde vão abrir por dia no período noturno, das 7 às 10 da noite, exclusivamente para o público feminino, mediante agendamento prévio. Essa iniciativa faz parte da campanha Mulher em Foco, Autocuidado e Prevenção do Mês da Mulher, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde. Foram ofertadas 32 vagas por UBS, totalizando 320 vagas por dia. Hoje, terça-feira, estarão abertas as seguintes UBSs: Aquiles Stengel, Vivi Xavier e Milton Gavetti, na Zona Norte, UBS do Pisa e do Itapuã, na região sul, UBS do Hernani Moura Lima e do Novo Amparo, na Zona Leste, e na região oeste, as unidades básicas de saúde do Bandeirantes e do Santa Rita, além da UBS do Centro, que fica ali na rua Senador Souza Naves. Já na próxima quinta, quais UBSs ficarão abertas? João Paz e Chefe Newton, na Zona Norte, Itapuã e Cafezal, na Zona Sul, Armindo Guazi e Ideal, na Zona Leste, na região oeste, as UBSs do Tóquio e do Santiago, e na região central, a UBS Centro e também a UBS da Vila Nova. Quais serviços serão ofertados? Aquele exame preventivo do colo do útero, avaliação das mamas, solicitação de exames em laboratório e de mamografia, agendamento de testagens rápidas para diversos tipos de doenças, conforme, claro, né, a necessidade, então, de cada paciente. Também estará disponível a vacinação contra o HPV para meninos e meninas de 9 a 14 anos, além da atualização de outras vacinas em atraso. As mulheres podem agendar a coleta do preventivo na Unidade Básica de Saúde. Tem um link que está disponibilizado no site da Prefeitura e no nosso portal tarobá.com.br, ou então, se a mulher preferir, pode fazer o agendamento presencialmente na UBS ou então por telefone. Muito bacana, né, Edson? Um mês da mulher aí com várias ações. Sexta-feira a gente vai receber, inclusive,
inclusive a secretária da Mulher, a Marisol Chiesa. Vamos falar também de programação, já que esse ano o Dia da Mulher, o dia mesmo, cai no domingo. Mas existe uma semana inteira de programação e um mês inteiro, porque é um mês muito alusivo às mulheres. Isso aí. Na quinta-feira a gente reforça também as UBSs que estarão abertas na quinta e todos esses serviços. E hoje, aqui no Tarobá Cidade, vou dar um deguste para vocês do que vamos ter ainda até às 9 horas da manhã. A gente vai falar de aumento de patinetes elétricos em Londrina, vamos conferir também a previsão do tempo para esta terça-feira e vamos repercutir com o setor produtivo do Paraná, que está acompanhando o avanço da cobrança do pedágio aqui no estado, incluindo aí a adoção do sistema Free Flow, manifestações de moradores de algumas cidades, né, que ficam próximas às praças de pedágio e também o posicionamento de prefeitos. O presidente do Conselho Superior da FACIAP, que é a Federação das Associações Comerciais de todo o Paraná, o Fernando Moraes, é o nosso convidado ao vivo. No Moda de Casa, a arquiteta Yasmin Barros participa com a gente pela primeira vez e conta como ela valoriza a história do cliente para criar os projetos dela, sejam projetos residenciais ou comerciais. E é claro, como a gente fala aqui, né, se o nosso espaço é a nossa cara, tem que ter a nossa identidade, o arquiteto tem que captar isso também. O Conselho Federal de Medicina baixou uma resolução, uma normativa, para disciplinar o uso da inteligência artificial para médicos, né? A inteligência artificial que está fazendo parte aí da rotina de tantas pessoas, como que os médicos vão poder utilizar a IA para diagnóstico, para auxiliar diagnóstico e também para o tratamento. E qual é o limite disso também, né? A decisão médica, ela tem que se sobrepor com certeza a IA. E por falar em inteligência artificial, um livro lançado nos Estados Unidos por um paranaense é um guia completo para uso da tecnologia para a produção de vídeos. É isso mesmo, e ele vai estar ao vivo aqui no nosso programa, porque também nas redes sociais cada vez mais a gente vê a presença da inteligência artificial na produção de vídeos. Então, o guia, aonde você vai buscar a ferramenta para fazer aqueles vídeos que viralizam, as edições já meio pré-prontas. Então, a gente vai ter todas as novidades também. Para você que quer dar sugestão de pauta, falar com a gente, dar o seu bom dia, fazer alguma reclamação, mandar algum vídeo para a gente, anota aí o WhatsApp que mudou de toda a produção da Tarobá. É o 43 99993 1360. Esse é o WhatsApp de todos os programas a partir de agora para você se comunicar também. Fique conosco até às 9 horas da manhã no nosso Tarobá Cidade, que está só começando. E para você que está assistindo o nosso Tarobá Cidade, já percebeu que nos últimos meses existem mais patinetes circulando por Londrina? Pois essa impressão é mais do que realidade, porque segundo a CMTU, o número de equipamentos aumentou 5 vezes. E a Laís Magalhães vai trazer mais informações para nós. Oi, Laís, bom dia para você, seja bem-vinda ao nosso Tarobá Cidade. Bom dia, Edson. Bom dia para quem nos acompanha. Pois é, Edson, os patinetes elétricos ganharam cada vez mais espaço aqui na cidade. E mesmo então, após um ano, né, de regulamentação, esse curto período de tempo, teve um aumento aí de 5 vezes mais patinetes aqui na nossa cidade. Segundo a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a CMTU, a cidade passou de 114 para 600 equipamentos, é isso mesmo, os pontos de estacionamento chegaram a mais de 800, viu, Edson? 810 pontos aí para estacionamento. Hoje, cerca de 5.000 pessoas usam o serviço, principalmente jovens entre 18 e 25 anos, né? E isso, eu lembro que a gente fez até materiais, né, falando sobre o lazer, passear aí de patinete, só que o patinete agora virou um meio de transporte mesmo na cidade. A gente vê nos horários aí da manhã o pessoal indo trabalhar de patinete. Pois é, o que era para ser só lazer, então, virou esse meio de transporte, né? E mesmo com esse aumento, não houve aí um conflito com o transporte coletivo, viu? Os números de acidente também são baixos, segundo esse levantamento, Edson. Então, um aumento aí de 5 vezes mais patinete nesse um ano, né? Aqui em Londrina. E esse
esses patinetes que a gente via aí para passear, falávamos de brincar, né? Pegar um pouquinho para passear ali no lago, agora virou um meio de transporte mesmo, muita gente está incluindo na rotina. Esse levantamento completo aí feito pela CMTU também nós colocamos no nosso portal, então quem quiser conferir, ver mais dados sobre esses patinetes elétricos aqui na cidade, pode acessar tarobá.com.br. Tá certo, Laís. Muito obrigado pelas informações. Um dos destaques do nosso portal, e já a Laís volta então com as informações da previsão do tempo. E os patinetes já entraram na nossa rotina, né, Patrícia? Exatamente. Pegou, e que bom. Que bom. E agora a gente fala de pedágio. À medida em que a cobrança avança no Paraná, especialmente com o sistema Free Flow, que é aquela cobrança automática, o setor produtivo do estado acompanha aí as manifestações, prefeituras, munícipes, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do nosso estado, a FACIAP, sempre defendeu um modelo focado na menor tarifa possível e garantia de execução de obras. Vamos atualizar agora que o pedágio já voltou a ser uma realidade com o presidente do Conselho Superior da FACIAP, ele que é diretor do Grupo Móveis Brasília, o Fernando Moraes, está ao vivo aqui com a gente. Fernando, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Patrícia, bom dia, Edson, a todos que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Fernando. Vocês que acompanharam antes, né, todas as discussões, inclusive pré-leilões, como é que vocês estão vendo agora que o pedágio já é uma realidade? É verdade, vamos lembrar um pouco, né, que foi muito debatido esse assunto. É um assunto polêmico, claro. Não é bom, infelizmente é uma cobrança, né, para todos, mas a gente percebeu que nesse período que ficou sem a cobrança do pedágio, as estradas ficaram muito ruins, né? Então, infelizmente, o nosso país não tem condições, o estado não tem condições de tocar nossas estradas do jeito que ela merece, com os investimentos que merece. Então, é a necessidade dessa cobrança do pedágio, né? Mas o que a gente sempre discutiu, sempre cobrou, sempre debatemos que a gente gostaria muito de um pedágio justo com obras, né? Então, foram feitos leilões, os preços com muitas praças ficaram abaixo, mas existe também praças que não existiam e passaram a existir porque teve a concessão para o governo federal dessas estradas. Exemplo nosso aqui, Tamarana, que é uma praça que não existia, vai passar a ter agora. Infelizmente, vai ser cobrado e ainda no sistema com o portal eletrônico, que é o Free Flow. Ô, Fernando, até resgatando um raciocínio que eu estava com a Patrícia ontem, quando a gente também falou sobre esse assunto, porque teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Por que agora, aos 45 do segundo tempo, está havendo essas manifestações? A gente está vendo as imagens ali do pórtico que estava sendo instalado em Rolândia, ali alguns quilômetros antes da antiga estrutura que já pertence a Arapongas, aí teve toda aquela decisão do governo do estado, a NTT. A gente viu em Mauá da Serra, em Jataizinho, o porquê que agora essas manifestações estão acontecendo. Dentro disso, eu quero fazer duas perguntas. Se no seu ponto de vista são manifestações válidas e se você acredita que houve uma falta de diálogo, uma falta de transparência dos governos com relação a esse modelo Free Flow e também sobre o posicionamento desses pórticos. Na verdade, não foi somente na Assembleia que teve audiência pública, teve em vários, aqui em Londrina, eu lembro que foi aqui na Sociedade Rural, que foram todos convidados. Infelizmente, a população, nós não participamos de audiências públicas, não debatemos isso, né? Então agora, infelizmente, começa a doer no bolso, aí vem a reclamação, né? Então, infelizmente, é do brasileiro isso, é do ser humano. Então, lógico que são válidas as reclamações, mas infelizmente não vai ter efeito nenhum, porque foi feito o leilão, foi feito todo o trâmite como o combinado. Agora não tem como mais. Faltou engajamento. Faltou engajamento. Apesar do que, Edson, a gente, como entidade, a gente movimentou muito, porque estava muito pior.
Eu não lembro, não sei se vocês se lembram, no início do debate existia uma outorga onerosa, que iriam tirar o dinheiro nosso daqui e o governo poderia levar investimento para outros estados. Então a gente conseguiu derrubar isso. Então teve vários debates, mas é uma pauta polêmica, é uma pauta que é cobrança. E não é só no Brasil, tá? Hoje no mundo inteiro existe o pedágio para ter investimentos. Eu vou citar um exemplo, acho que todo mundo conhece ali a BR-101, que vai para o litoral de Santa Catarina ali. Hoje ela é super congestionada, não anda, é muito difícil o tráfego ali. O pedágio lá, quando iniciou, era muito baratinho. Era pedágio de conservação das estradas. E o que aconteceu? Essas estradas lá atrás, quando começou isso, eram muito boas, eram todas duplicadas, então só colocaram o pedágio de manutenção. E não houve investimentos. Porque hoje ali, eu voltei sábado de Santa Catarina, é muito congestionado. Ali precisava já de pistas, de 4 pistas, não só de 2 mais, porque não houve investimento. Então, o que a gente agora precisa, muito mesmo, é acompanhar as obras, para que elas sejam entregues, porque tem muita obra. Vai ficar muito boa nossas estradas. É isso que eu queria te perguntar, Fernando, porque a gente tem, né, até o Edson ontem falou do trauma que o paranaense tem, do outro modelo de pedágio, do anel de integração, em que algumas obras não saíram do papel, inclusive a gente teve casos até de corrupção, né? Nós somos roubados por 25 anos, roubados. Nós pagamos o pedágio mais caro do Brasil e não tivemos obras. E agora, vocês, como entidade, vão acompanhar, então, de perto a execução dessas obras? Sim, estamos acompanhando de perto. A FIEP, que é a Federação da Indústria, criou um observatório que é muito didático. Tá ali no ar. Muito legal para a população participar, verificar se essas obras estão sendo entregues. Então, isso é de extrema importância nesse momento. Lógico que é válido ter as manifestações? Sim, mas agora o nosso foco tem que ser nas entregas de obras. Até a Chica está acessando, né, Patrícia e Fernando, o mapa de obras, né, que a gente está vendo aqui no nosso Paraná. E claro que toda essa expectativa realmente de que elas sejam cumpridas, sejam feitas. Porque a gente até, dentro disso, mas a gente fala muito da 445, né, Fernando? Como está ficando boa a 445 para quem está aqui para ir para Curitiba. Sim. A qualidade da estrada está importante. ótima. Então a gente precisa mesmo acompanhar, porque tendo obras, com certeza as estradas nossas vão ficar muito boas. A questão do free flow, que é uma questão nova para nós, né? Então por isso que está virando um debate muito grande. E assim, a gente tem que informar a população que quem usa estradas era interessante ter o tag. Né? Porque o tag já te dá 5% de desconto em qualquer praça. E ali no Free Flow vai ser mais fácil, porque não sei se vocês sabem, acho que é até importante falar para todos os nossos ouvintes, quem não tem o tag, ele vai ter que ir atrás para pagar. Ele tem que ir nos postos de gasolinas conveniados nas estradas, ele vai ter que ir atrás de um totem, ou ele vai ter que acessar o site, porque se passar de 30 dias, vem multa. Então um pedágio de R$12 pode virar 200. Fernando, e impacto mesmo econômico, né, para quem paga o pedágio, para essas cidades que são mais impactadas por estarem perto também das praças? A FACIAP também acompanhou isso, está preocupada com isso? Agora, essa questão aí de Rolândia, né, que teve essa mobilização, como está essa parte do impacto econômico? O pedágio é uma tarifa. E qualquer pessoa qualquer empresa que vai trabalhar, que vai fazer um frete, vai entrar na conta essa tarifa. Né? Então, com certeza, vai impactar no preço lá na ponta. Isso, sem dúvida nenhuma. Mas, por um outro lado, tendo estradas boas, você economiza também na sua manutenção do seu caminhão, na manutenção do seu carro. Porque tem muita gente que nesse período que ficou sem pedágio, que perdeu roda, perdeu pneu, morreu em acidente, infelizmente, porque não teve a manutenção, não teve obras. Fora o socorro, que começou a demorar muito, né, em alguns momentos para acontecer. Sim, né, o Estado Fernando? não tem condições de estar fazendo essa manutenção, não tem condições de melhorar as estradas, fazer obras.
obras, dá o socorro necessário para todos os usuários. E na parte da geração de empregos, por exemplo, nessas cidades, a gente viu no caso de Rolândia, muitos trabalham em Arapongas, moram em Arapongas, mas trabalham em Rolândia. Você acredita que vai ter um impacto maior também nesse ponto? Tem também que verificar, analisar, eu não vou saber com detalhes, mas aquelas pessoas que usam com frequência, que moram na cidade, provavelmente tem um desconto, alguma coisa. Precisa vai ter aprofundar nisso para ter. Mas existe o impacto, com certeza, né? Isso sem dúvida nenhuma. Fernando, queria te agradecer, porque agora é uma realidade, né? Com as reclamações ou não, vamos continuar acompanhando. E a FACIAP aqui sempre bem-vinda, a hora que tiver novidades. Eu que agradeço. É uma pauta, como eu falei, espinhosa, né? Mas a gente precisa debater. E precisa ter mais engajamento em qualquer audiência pública. É verdade. Para depois não querer discutir depois que está feito. Né? Infelizmente, no período que era para ser feito, faltou gente reclamando mais. Talvez que você ache. Porque política é assim, quando tem mais reclamações, com certeza ia ceder mais. Obrigada, Fernando. Eu que agradeço. Fernando, muito obrigado. Turismo em pauta. Hoje na Prefeitura acontece uma reunião de pré-lançamento do programa Viajantes Mais Seguras. O Gabriel Arantes está conosco e vai explicar para a gente os objetivos dessa iniciativa. Oi, Arantes, bom dia para você. Bom dia, Edson. Bom dia, Patrícia. Bom dia para quem acompanha o Tarobá Cidade. Exatamente. Essa reunião será realizada hoje, às 15h, no auditório da Prefeitura Municipal de Londrina e vai reunir aí lideranças do setor de turismo aqui da cidade, junto a lideranças da CODEL e também das forças de segurança, para debater como tornar o turismo aqui em Londrina mais seguro, especialmente para as mulheres. Edson, essa ação, ela é baseada em um programa estadual do governo do estado relacionado aí à Secretaria da Mulher, do Idoso e da Igualdade Racial. Além disso, Edson, a diretora da CODEL falou sobre esse assunto e ela classificou, que o propósito da reunião é fortalecer os agentes do setor econômico com a causa da segurança para o público feminino. É claro, mais detalhes a gente só terá após a reunião, que, volto a repetir, acontece hoje às 15h no auditório da Prefeitura Municipal de Londrina, ali no Paço Municipal, ali na Avenida Duque de Caxias. Edson. Tá certo, Arantes. Bom trabalho pra gente. Muito obrigado pelas informações. E é isso, né, Patrícia? Iniciativa também totalmente válida. Edson, é o que a gente falou, né? Mês da Mulher em vários segmentos agora do turismo. A gente vai ver muita coisa ainda. E ontem falamos do início das aulas da UEL e vamos destacar também a questão das denúncias aos trotes violentos. Exato, Patrícia. Antes de tudo, eu respeito. Este é o tema da campanha de recepção dos calouros da UEL para este ano de 2026. Essa iniciativa que está pautada em valores como respeito às diferenças e também no combate ao racismo, à homofobia e também o combate ao assédio sexual. A campanha sugere o compromisso de cada um com um coletivo, para fazer da UEL um espaço de respeito mútuo entre os novos estudantes, os veteranos e, claro, os espaços da instituição e todos os membros da comunidade universitária. Essa iniciativa ainda disponibiliza um canal de denúncia para trotes e atitudes violências junto à ouvidoria, também na segurança do campus e pelo aplicativo UEL Mobile, que está disponível tanto para quem tem celular Android ou iOS. O prêmio Boas Práticas Solidárias, na recepção a esses estudantes, ele foi instituído lá em 2014 pela Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde, e reconhece essas atividades realizadas pelos estudantes que chegam agora, para estudar na UEL e também nos veteranos dos cursos de graduação. E aí, em 2026, segue com esse objetivo de fortalecer a cultura de acolhimento e solidariedade. Até porque aquele modelo de trote mais antigo já não está com nada, né, Patrícia? Nossa, eu me lembro, Edson, quando eu passei no vestibular da UEL lá em 1992, alguns cursos tinham alguns tipos de trote como comuns, era uma prática comum, mas eram humilhantes. E a gente via, Brasil afora, algumas notícias de pessoas que foram mortas. Eu não sei se você se lembra de
do Aquele menino caso da da USP, USP, lá na lembro do menino da piscina. USP, eu lembro. Mas hoje a gente vê que a UEL, depois que ela instituiu essa campanha e essa cultura, foi mudando e o objetivo é de acolhimento. Às vezes tem uma sujeirinha ou outra ali, né, de pintar o rosto dos alunos, mas desde que eles não se incomodem, isso acaba sendo saudável e muitas práticas bacanas, como doação de sangue e outras que são afins às áreas mesmo, né, nos cursos de saúde, enfim, a gente tá vendo que a universidade está dando exemplo aí nesse sentido. É isso, a gente quer mudar enquanto sociedade, são em atitudes pequenas como essa, mas que tem um retorno muito grande. 8 horas e 24 minutos. Será que Edson Neves continua conosco ou vai produzir? Partiu. Edson, bom trabalho para você na rua. Obrigado, Patrícia. Volta amanhã a partir das 8. Com certeza. E agora, às 8h25, a gente faz um intervalinho rapidinho, tá? Com o seu cafezinho aí. Eu já tomei todo o meu, mas tô na aguinha agora, porque tô meio rouca hoje. Mas a gente volta já já. Tem muito mais informação aqui no Tarobá Cidade, ó. Vamos ligar o turbo aqui, que até às 9 horas da manhã tem muito mais. Não sai daí, não. Tarobá Cidade de volta, agora 8 horas e 26 minutos. E o assunto do momento, que é a inteligência artificial ligado à medicina. O Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução que normatiza o uso da IA para os médicos em todo o território nacional. A norma tem a ver com decisões de diagnóstico, tratamento, e a gente vai entender melhor com o médico Alcindo Cerci. Falei certo, Alcindo? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bem-vindo. Tá certinho. Muito obrigado. Ele que é associado da Associação Médica de Londrina e também conselheiro do Conselho Federal de Medicina aqui no Paraná. Você ajudou, inclusive, a elaborar essa norma. Exatamente, Patrícia. Foi um ano de discussão dentro do Conselho Federal de Medicina, lá em Brasília, até se chegar a essa norma que passa a entrar em vigor daqui a aproximadamente 180 dias. E o que ela representa na prática? Olha, o que a gente estava observando era um uso muito extenso da inteligência artificial, das LLMs, né, dentro da medicina. E a gente precisava explicar para o médico como que a inteligência artificial pode ser usada em benefício da medicina dos pacientes. Uhum. Porque quando a gente deixa em aberto, nós corremos o risco de uma tecnologia ser utilizada de forma inadequada. Então, o que se quis dizer é pontuar diversas questões que são muito importantes no uso de qualquer tecnologia em medicina, né? Entre elas, não existe hoje inteligência artificial autônoma para diagnóstico médico. Tá? Isso não existe. Isso é bom, inclusive, para o paciente saber, né? Exatamente. Tem um estudo, inclusive, que fala o seguinte: utilizando a mesma IA, a mesma LLM... LLM é o quê? É um nome genérico que se faz para os vários tipos de IA que existem. Entendi. Tipo ChatGPT, Gemini, Perplexity e vários outros. As plataformas aí. Isso, exatamente. Então, o que esse estudo mostrou? Quando você utiliza a IA como uma ferramenta acessória para o diagnóstico, coloca contexto no prompt, a acurácia é alta. Mas quando o paciente faz a mesma coisa com a mesma IA, ela baixa de 94% para 34%. Então, isso é algo que é importante para a população saber. A tecnologia a gente não tem como frear, mas a gente precisa educar tanto o médico e a população de como ela deve ser utilizada em benefício da população. Do lado do paciente, vou começar pelo paciente, depois eu queria perguntar do médico, muitos têm chegado nos consultórios com o diagnóstico pronto já da internet, né, Alcindo? Assim, olha, doutora, eu já vi lá que eu tenho isso, e o médico, muitas vezes, ele fica numa situação difícil ali, porque, às vezes, a opinião do médico, ela causa um enfrentamento mesmo. Exatamente, isso é uma questão. Mas assim, o médico é preparado, né? Sim, o médico claro. ele tá preparado para um segundo diagnóstico, para discutir isso com o paciente. O que a gente precisa, às vezes, é que a população entenda que nem tudo que vem da IA está correto ou se aplica para ela, né? Então, assim, a humanização, o contato, a conversa, a explicação, isso aí não vai substituir. Então, o médico é importante para isso, né? Então, quando um paciente chega com um diagnóstico ou com um novo tratamento, cabe ao médico ponderar, cabe ao médico examinar, reacessar, fazer as coisas que a IA não faz, para se chegar no diagnóstico compartilhado e conjunto com o paciente. Diálogo e comunicação
a IA não vai substituir. Que bom, né, Alcindo? E do lado do médico, como que ele pode se beneficiar da tecnologia para aprimorar mesmo o diagnóstico ou o tratamento? Olha, a IA tem muitas aplicações, Patrícia, muitas aplicações. Assim, depende o risco e a plataforma que ela é utilizada. Por exemplo, quer ver um benefício bem interessante? Você já deve ter visto assim muitos pacientes reclamarem assim: olha, o médico nem olha para mim, o médico nem tem tempo de conversar, né? Isso é uma reclamação constante. Fiquei 5 minutos na sala do médico. Exatamente. Mas o que acontece muitas vezes? Com a informatização da medicina, o que acontece? A gente tem muitos sistemas para preencher. Então, assim, não é igual antigamente que você preenchia o prontuário, você escrevia, né, dava receita e estava tudo ok. Não. Agora você tem um sistema que você tem que preencher de prontuário, você tem outro sistema de liberar exame, você tem outro sistema para imprimir. Então, são muitos sistemas. E aí, é uma utilização muito legal da inteligência artificial, porque a gente pode utilizar uma IA generativa que ela faça o prontuário baseado no que ela escuta, entendeu? E aí eu vou ter mais tempo de conversar com o paciente, de olhar para o paciente, de interagir com o paciente. Então a IA, nesse sentido, por exemplo, uma aplicação ótima, gerenciamento de agenda, tira dúvidas, um chatbot, né, que pode ser com o paciente, agendamento, prontuário, automatização, né? O que é proibido hoje, Patrícia, a gente fez questão de proibir, é que a IA não pode ter autonomia. Certo. Tá? Na medicina, ela tem que ser vinculada a um contexto médico. Mesmo porque o que a gente reafirma, e é bom o médico entender, mesmo utilizando a IA, a responsabilidade continua sendo do médico. Entendi. E o Conselho Federal de Medicina, que a gente sabe que é muito atuante, né, aqui no Brasil, vai prever nessa normativa algum tipo de punição para o médico, caso haja algum tipo de denúncia ou alguma atitude fora do que está preconizado? Excelente pergunta, Patrícia. Olha, a resolução, ela não veio com caráter punitivo, tá? Vários fóruns que a gente participa, isso daí é um consenso. A gente precisa ensinar os médicos a utilizarem. Ensinar os estudantes a utilizarem, aos residentes a utilizarem. Então, o escopo da resolução é de esclarecer, né? Agora, é lógico que com os esclarecimentos, ela deve ser utilizada com parcimônia, principalmente sistemas automatizados de instituições de saúde, né? Porque o que acontece hoje? O hospital pode contratar uma IA para facilitar os seus processos internos, inclusive diagnóstico. Aí sim, eu preciso ter um comitê que vai fiscalizar, que vai auditar esses algoritmos, auditar o índice de acerto, enfim, vai treinar a IA. Aí sim, pode ter alguma punição, mesmo porque existe no Código de Ética Médica um artigo que diz o seguinte, que os médicos são obrigados a cumprir as resoluções do Conselho Federal de Medicina. Então, em descumprimento, sim. Mas é importante deixar bem claro, o nosso interesse com essa resolução é educacional. É disciplinador, não é punitivo. Até porque, como você falou, é um caminho sem volta e muito mais avanços da IA deve vir por aí, inclusive na medicina também, né? Perfeito, exatamente isso. Estamos vendo aí grandes avanços, grandes grupos de hospitais, por exemplo, desenvolvendo suas próprias ferramentas de IA internas, mas sempre com aquele propósito. A gente sabe que a IA para a medicina, ela depende do contexto que é colocado nos prompts da IA. Ou seja, você precisa da contextualização médica junto com a força da IA para chegar num resultado excelente. IA autônoma nós não temos e possivelmente nunca vamos ter na medicina. Ótimo, eu sou uma defensora da profissão humana, claro que a gente sabe que ela veio beneficamente para algumas áreas, mas que bom que esse contato olho no olho do médico-paciente vai ser insubstituível sempre. Exatamente, esse é um ponto muito importante, né? A humanização da medicina
ela é o que nos torna singulares. É né? verdade. Nada de computadorizado vai substituir aquela palavra, aquela explicação, aquele cuidado e aquele segmento do paciente no seu tratamento. Né? Então, isso é uma coisa muito importante para o Conselho Federal de Medicina, para a Associação Médica de Londrina, que é importante, que tem até uma comissão de inovação que a gente está Legal. estudando muito isso aqui em Londrina, Olha. na região. Vamos falar futuramente desse assunto. Alcindo, obrigada, viu, por ter aberto um espaçozinho lá na sua agenda para atender a gente aqui. Eu que agradeço, Patrícia, e a você que nos ouviu, e estou sempre à disposição para que vocês precisarem de esclarecimento. Obrigado. Muito obrigada pela presença. E agora a gente vai voltar com a Laís Magalhães, que hoje vai receber vovó em Londrina. Com qual temperatura, com qual previsão do tempo, Laís? Vou receber minha avó com muito calor, viu, Paty? Dia ensolaradíssimo aqui em Londrina, viu? A previsão é que essa temperatura continue aumentando. Então, se ontem a gente passou calor, hoje vai estar mais quente ainda, viu? Antes de ver como é que fica o dia em Londrina, a gente vai ver como fica o estado, né? Como é que tá o nosso mapa do Paraná? Tem chuva prevista em alguma região? Bastante sol? Tem calor? E olha só, calor é claro, já é de praxe nessa época, né? O calor predomina o estado e a gente tem chuva prevista só ali para Guarapuava. Aqui na nossa faixa norte, a gente tá, ó, com um tempo muito estável. Tem tempo firme aqui em Londrina. A gente vai conferir agora como é que fica então a previsão para hoje, para os próximos dias também. Se tem chuva de março prevista, vai chegar chuva, como é que fica então? Para hoje, olha só, máxima de 31 graus com sol. Amanhã esse sol continua e a máxima já aumenta ainda mais, viu? Olha, máxima de 33 graus. A gente percebe que essa temperatura segue aumentando ao longo dos dias. Tem uma previsão de chuva ali para o sábado. A gente vai acompanhando, né, para ver se ela não se adianta com esse calor todo, se não tem aí uma chuvinha pra gente, para pelo menos dar uma aliviada nesse calor. E agora nas outras cidades, como é que fica? Aqui no Paraná, como está então? Maringá, máxima de 32 graus, Curitiba, máxima de 25 graus, Cascavel, máxima de 30 graus e no litoral, máxima de 26 graus, um sol para cada um aí, viu? Tem sol para todo mundo hoje, bastante ensolarado, principalmente aqui em Londrina, né? A gente se prepara aí para essa máxima de 32 graus. Já estamos sentindo, hein, Laís? Tomara que a sua avó esteja acostumada, então, com o calor, porque aqui em Londrina é um calor profissional. Pois é, Paty, ela já vem esperando, viu? Obrigada, viu, Laís, pelas informações. Pode ser que a Laís volte ainda hoje. Ou, se você precisar de mais atualizações da previsão do tempo, é só acessar a qualquer momento lá o nosso portal tarobá.com.br. E agora vamos para o nosso quadro Moda de Casa. Moda de Casa. Oferecimento TK Acabamentos. Sua casa ainda mais linda. Valorizando a história do cliente para criar projetos. Como o trabalho do arquiteto dá mais sentido para que o espaço realmente tenha a identidade dos donos. Isso para projetos residenciais ou comerciais também. A arquiteta Yasmin Barros é a nossa convidada ao vivo pela primeira vez aqui no Tarobá Cidade. Bem-vinda, Yasmin, bom dia. Muito obrigada pelo convite, Patrícia. Para mim é uma honra estar aqui e falar um pouco mais do nosso propósito, né? Que é exatamente a razão de ser, né, Yasmin? Vocês, quando criam projetos, já criam realmente... Vocês fazem uma entrevista com a pessoa antes de entender o que ela quer e como ela é. Exatamente. Nós temos uma etapa muito importante nos projetos que se chama briefing, né? Dentro dela, nós pegamos toda a sistemática do cliente em relação à rotina, em relação se ele tem alguma coleção, algo do tipo que a gente possa realmente usar e trazer essa memória afetiva através da arquitetura, né? Então, utilizar dessas abordagens de forma estratégica para que toda vez que o cliente entre lá, ele sempre tenha boas memórias sobre alguma viagem que ele passou ou algum momento da vida. Isso realmente a gente consegue trazer tanto para projetos comerciais quanto para projetos residenciais. Vamos rodar um vídeo enquanto a Yasmin
conta um pouquinho mais pra gente. Primeiro, acho que esse é um projeto residencial, né, Yasmin? Lindo, por sinal. Exatamente. O que você trouxe aí? Na verdade, essa cliente, ela já era uma cliente nossa de projetos comerciais e quando realmente surgiu a oportunidade da gente realizar o projeto residencial dela, ela não pensou duas vezes. Claro, né? Aqui nós contamos muita história através de toda essa parte de decoração. Essa escultura mesmo, que ela é uma escultura de cascas, né? Se vocês veem, ela tem todo um formato sinuoso. E isso é trazendo a trajetória da cliente, que ela vem de outro ramo e foi para o ramo de venda, de distribuição de produtos veganos. Então, a sinuosidade dessa escultura, ela traz justamente isso, essa trajetória, esse caminho para chegar hoje onde ela está, né? Também trouxemos aqui muitas texturas, muito aconchego através de todas as escolhas. E se vocês verem, nós também temos uma escultura de cavalo, que acabou de aparecer. A filha dela é apaixonada por cavalos, então quando nós fomos fazer toda a curadoria de peças que foram utilizadas, ela, nossa, Ana ia amar, porque é algo que ela gosta desde a infância. Então, nós sempre gostamos de trazer essas peças que têm sentido para o nosso cliente. Ela não cumpre apenas a função estética, mas ela tem um peso emocional por trás de cada escolha. Isso vale, assim, para o que a gente vai colocar na nossa casa? Às vezes, né, nem todos vão contratar um arquiteto, mas é importante ter essas referências? Com toda certeza. Na verdade, nós temos que contar histórias através da decoração. Então, você que é uma pessoa que não quer realmente fazer a contratação de um profissional, você pode utilizar de uma viagem que você fez. Então, você pega, por exemplo, os balões da Capadócia. Você pega, traz uma escultura, coloca na sua mesa, uma fotografia. Então, tudo que arremeta e traga essa narrativa e essa história de uma memória importante que você viveu. Teve algo inusitado que alguém pediu para você dentro desse contexto que a gente está falando? Olha, eu tive um casal de clientes, eu sou de São Paulo, né, na verdade, mudei para Londrina recentemente, e eles tinham uma especificidade de fazer a pintura deles, da família, através de quadrinhos. Ai, que legal. Então, eles tinham um quadro deles como Simpsons, enorme, né? Que era a família e até o pet, era a coisa mais fofa do mundo. E nós colocamos atrás da cabeceira deles, trazendo toda essa memória afetiva. E esse mesmo casal de clientes também tinha uma deles de super-heróis. E nós criamos toda uma parede de destaque realmente no jantar, trazendo essa tela que conta muito da narrativa e da história dos clientes, mas de uma forma muito inusitada. Para mim foi uma das que eu mais gostei, assim, de trazer com identidade. Vou mostrar outro vídeo que é agora de um projeto comercial. Dentro de um projeto comercial também é possível colocar a identidade, daí coloca-se a identidade do dono do negócio mesmo? Exatamente. Nós, na verdade, nessa proposta, nós trouxemos a narrativa dos coletores dos produtos veganos das quais ela distribui. Então, a narrativa da história, a escolha realmente das peças sempre veio trazendo essa narrativa de algo natural, algo família, uma empresa que ela começou muito pequena e que hoje é a potência que é, né? Essa empresa, ela já distribui, por exemplo, para fora do país, né? Eles estão entrando em Miami, enfim, entre outros países, né? E a gente traz essa narrativa desde a escolha dos materiais, a escolha das peças de produção mesmo. Então, nós colocamos também nesse projeto, Patrícia, uma mesa que ela caminha pelo espaço e ela tem uma jabuticabeira. Então, dos produtos, eles são feitos realmente da essência da jabuticabeira. Nós também temos lavanda nesse projeto na fachada. Então, que traz aquele toque sensorial, aquele toque olfativo. Então, a gente sempre traz essa narrativa através da neuroarquitetura. Então, a gente não trabalha apenas na decoração, na estética. A gente sempre tem um por trás de o porquê que nós escolhemos aquilo. Que legal. A gente trouxe toda essa narrativa. Até porque tá muito em alta a gente falar da experiência do cliente, né? Falando de projetos comerciais, que o cliente vai entrar e ele tem que entender o porquê daquilo tudo, aí é que entra a neuroarquitetura, então.
então? Exatamente. Na neuroarquitetura, nós trabalhamos todos os sentidos do cliente no espaço. Então, nós gostamos de trabalhar sempre com uma memória olfativa. Então, a gente sempre tem um cheiro específico para o espaço comercial. Então, quando vocês passam pelo shopping, por exemplo, e sentem o cheiro daquela loja em específico, vocês já sabem que vocês estão perto. Então, a gente ativa essa memória olfativa. Nós também trabalhamos com o som. Então, nesse projeto mesmo, nós temos caixas de som, ambientes pelo projeto. Que legal. Uma iluminação também muito pensada, né? Não só para iluminar, mas também para contar uma história ou também como uma escultura, né? Nesse projeto mesmo, nós trouxemos pendentes que vêm dessa fibra natural. Eles vêm desde um deck natural de madeira, sobem e acabam no forro em formato escultórico mesmo. Então, nós realmente trazemos toda essa narrativa. Então, é o visual, é o tato, lembra que eu falei da lavanda, da entrada? Sim. Então, quando o cliente entra, ele pode pegar a lavanda, quando ele esfrega, ele sai o odor. Então, a gente tem essa memória, essa questão sensorial também através do projeto. Então, a gente traz toda essa história. Eu acho que pelos projetos da Yasmin, você pegou algumas dicas aí, né? Quem tem comércio, alguma coisa, fica ligado então nas dicas, porque sempre faz a diferença, inclusive para atrair mais vendas. Com toda certeza. Na verdade, é o que muitas vezes faz a diferença para que você venda melhor e mais caro o seu produto. Yasmin, queria te agradecer. Agora que você veio a primeira vez, vai ter que virar freguesa aqui do nosso Moda de Casa. Com toda certeza, podem contar comigo. Obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço. E parabéns pelos projetos. E quando a gente fala de projeto bonito, quando a gente quer transformar o nosso ambiente naquele espaço cheio de emoção, é disso que a gente está falando, né? A gente quer o espaço com a nossa cara, seja na nossa casa, no nosso escritório, em que você também vai receber pessoas, ou lá na sua loja, no seu comércio, enfim. TK Acabamentos é o lugar para você encontrar os acabamentos de muito bom gosto. Os melhores revestimentos para sua obra, sem dúvida nenhuma, do piso ao teto, naquelas coleções premium, algumas coleções inclusive exclusivas da TK Acabamentos. Não só revestimentos, mas também louças e metais você vai encontrar por lá também. TK Acabamentos tem 2 lojas então aqui em Londrina. Você já sabe, né? As lojas ficam as 2 aqui na Avenida Tiradentes, uma bem pertinho do Colégio Marista, aqui no número 600, e a outra um pouquinho mais lá na frente, no número 1670. As 2 têm estacionamento próprio e as 2 atendem em horário comercial. E o diferencial, além das coleções maravilhosas, é aquele atendimento personalizado, em que você realmente vai se inspirar, você vai tirar todas as suas dúvidas e tirar os seus sonhos do papel. TK Acabamentos, deixando seus sonhos ainda mais lindos. E agora, gente, vamos fazer intervalinho? Intervalinho comercial. Daqui a pouquinho ainda tem mais informação sobre inteligência artificial. Um livro lançado por um paranaense lá nos Estados Unidos. Entrevista internacional essa, hein? Aguarda aí, porque ele vai te ensinar como produzir vídeos com IA. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre isso. 8h49. Eu quero falar para você agora sobre um livro digital gratuito que ensina produtores de vídeo a utilizarem a inteligência artificial. Obra de um curitibano que lançou o título lá dos Estados Unidos, Juan Guilherme Wegert Salgueiro, tem um sobrenome português aí, que está ao vivo com a gente diretamente de São Francisco. Juan, bom dia para você. Bem-vindo virtualmente aqui ao Tarobá Cidade. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês hoje, nossa parte da manhã. Bom, você eu sei que tem por profissão ser programador e eu imagino que por conta disso você tenha muita familiaridade com a inteligência artificial. Mas por que você resolveu escrever um livro que é um guia mesmo, né? Para a gente fazer produção de vídeo por meio da IA? Exatamente. Então, eu sou formado na parte de programação e depois eu mudei para a parte de produção de vídeo. Eu sempre imaginei que a produção de vídeo poderia ter um passo a mais. Quando eu vim aqui para os Estados Unidos em 2021 para fazer meu mestrado, eu imaginei, eu acho que tem algo a mais que a gente pode fazer. E por coincidência do destino, ali por volta de 2022, 2023, nós tivemos a propagação das LLMs, né, da OpenAI, do ChatGPT, da inteligência artificial.
E daí esse foi o momento onde nós podemos juntar os dois mundos que eu vivo, que é na parte de programação e a parte de produção de vídeo. Então eu venho fazendo bastante eventos, promovendo bastante discussões sobre o tema, porque é algo muito novo, né? A utilização de vídeos na área de produção de vídeo é algo muito novo. Então eu venho explorando aqui na comunidade e isso que foi a motivação para criar esse livro. É novo também aí nos Estados Unidos, que também é um dos berços, né, desse desenvolvimento de IA? Sim, exatamente, porque nós temos que ver que nos Estados Unidos não é que são as maiores das tecnologias que estão sendo criadas, especificamente aqui no Vale do Silício, né? Então nós temos muita inovação, as maiores ferramentas que a gente vê, elas vêm daqui. Então, estando aqui em São Francisco, na Califórnia, eu consigo ver no dia a dia, conversar com as pessoas que estão criando essas ferramentas, fazer perguntas, né? Até mesmo que eu criei um podcast justamente para falar sobre isso, para discutir, abrir a discussões, porque às vezes a gente acaba vendo uma bolha aqui em São Francisco e nós precisamos mostrar para fora do mundo o que está acontecendo aqui dentro. Que legal, você tá no Vale do Silício conversando com gente que tá desenvolvendo isso, já tô encantada. E aí, focado em produção de vídeo, você tá falando numa linguagem para editores profissionais ou uma pessoa amadora pode se valer da IA também para criar vídeos de uma forma mais profissionalizada? Então, é isso que eu geralmente trato na hora da produção, na hora que eu estou conversando com as pessoas, na hora que eu estou em eventos, na hora que eu estou debatendo o assunto, em podcasts, em painéis que tem aqui, eu sempre falo sobre a democratização da criatividade utilizando a inteligência artificial. Então, hoje, é possível qualquer pessoa que tenha uma ideia conseguir transformar isso no material visual, uma foto, um vídeo, uma história. Antigamente, custaria muito, centenas de milhares de reais para você construir um filme 100% do zero. Hoje, uma pessoa não técnica, ou seja, uma pessoa que nunca mexeu com IA na vida, ou nunca gravou um vídeo, nunca editou um vídeo, consegue usar ferramentas hoje para expressar a criatividade delas. E, ao mesmo tempo, nós conseguimos suprir a necessidade de uma pessoa mais avançada, como você falou, um editor, um produtor de vídeo que está fazendo uma produção mais avançada, uma pessoa que está fazendo efeitos visuais, o pessoal de Hollywood, eles podem utilizar essa tecnologia para reduzir custos na área de produção, para conseguir expandir cenários, para conseguir expandir visualizações de uma maneira muito mais fácil, rápida e simples. Inclusive para o marketing, eu acredito, né, Juan, que ele pode se valer disso para criar vídeos mais atrativos para as redes sociais, enfim. Eu vejo muitas opções quando nós falamos de redes sociais e anúncios, e também até mesmo para pequenas, médias empresas, eu vejo a oportunidade dessas empresas ter o máximo de personalização na entrega dos conteúdos. Então você consegue colocar o teu cliente usando aquela roupa ou usando aquele produto. Então nós conseguimos colocar um passo a mais nessa interatividade e personalização. Por exemplo, existem serviços que antigamente você teria que ter fotógrafos, teria que ter dias de fotografia, dias de gravação de vídeo para poder apresentar um produto, apresentar um conceito. Agora você consegue, em algumas horas, uma pessoa só. Então acaba abrindo muitos negócios. Porque o que acontece hoje, existe muito medo da parte de AI vai tomar o meu lugar, eu sou um locutor, AI vai tomar o meu lugar. Não, existem outras maneiras de você comercializar a sua voz. Atores também, uns 2 anos atrás aqui, veio muito ator, né, bater de frente com as empresas. Eles vão tomar nosso lugar, mas não é verdade. Se nós conseguimos trabalhar juntos, a IA precisa da parte humana. Porque eu falo isso nos eventos quando eu apresento, precisa dessa parte humana. Se não tem essa parte humana, o vídeo de IA fica bem vazio, fica sem alma, eu sempre falo. Juan, bem rapidinho para a gente encerrar, que o tempo está acabando. Como que o pessoal faz para acessar o seu livro e realmente é o guia ali completo? Tem versão em português? Então, agora está só na versão em inglês, porque nós estamos fazendo alguns testes. Em breve eu vou fazer audiolivro, português e espanhol. Para acessar o meu livro, ele está gratuito. Você pode ir direto no meu Instagram, Juan
roan.we. Você consegue acessar lá na link da bio, você tem acesso ao livro e também você consegue lá ter acesso aos outros materiais também sobre os podcasts e tudo mais. Ai, amei o nosso bate-papo, nosso tempo voa rapidinho aqui, ele tá de madrugada lá também, viu? Obrigada, viu, por ter concedido esse espaço pra gente. Muito obrigado, Patrícia. Ai, até mais. Que legal, gente. São conteúdos bem diversificados aqui no nosso Tarobá Cidade. Espero que você tenha gostado. Ah, e claro, né? Antes da gente encerrar o programa, vamos ver quem ganhou o voucher da Kalós de hoje. Lembrando que você tem que pegar aqui hoje, tá? Em horário comercial. Ó, o voucher é esse aqui, ó. Uma sessão de Lavian, que é o laser maravilhoso. Totalmente gratuita, claro. E mais 3 sessões de depilação a laser na região da axila, na clínica Kalós Estética. A Kalós Estética que fica ali no shopping Aurora. Então você vai passar momentos maravilhosos ali. E quem ganhou foi... Tananana, foi a Ana Paula. Cadê a Ana Paula aqui? Ana Paula, eu quero, Pati. Parabéns, então você ganhou, Ana. Aí você vem aqui na recepção da Tarobá, pega o voucher e vai lá e fala que você ganhou, então. E amanhã, muito feliz com a estreia do quadro novo com a Clínica Kalós, Cuidar, e esse cuidar é com K, propositalmente, né, em alusão a Kalós. Cuidar é transformar corpo, alma e espírito. Você vai ver que não se trata simplesmente de um quadro falando de estética. Vamos falar também, vamos falar de emagrecimento, mas tudo isso conectado, porque, afinal de contas, nós somos corpo, alma e espírito e queremos ter qualidade de vida, saúde física e saúde mental. Você vai gostar. E, claro, os outros conteúdos de amanhã, desta quarta-feira. A gente tem o nosso Londrina em Movimento, a gente acompanhou um cadeirante, né, e conferimos a acessibilidade do transporte coletivo, seu Estevão, muito legal foi. E a gente vai ter também uma entrevista falando de um evento muito bacana, movimentação das indústrias, né, por meio da FIEP aqui em Londrina. Só o spoiler, então, rapidinho que eu tô dando aqui para o nosso programa de amanhã. E você já sabe, estaremos ao vivo a partir das 8 horas da manhã, com a participação do Edson Neves, sempre ao vivo. A nossa programação é local, é ao vivo. A gente prioriza esse conteúdo para você. Falamos da cidade e dessa conexão de nós como seres humanos, né? Como cidadãos aqui da cidade. Então eu te espero amanhã, ao vivo, às 8 horas da manhã. Eu espero que você tenha uma terça-feira abençoada. Eu tô ficando um pouco rouca, gente, mas já vou cuidar, tá? Amanhã, então, ao vivo, uma terça-feira excelente para você, muito abençoada. E um beijo no seu coração. E até amanhã, se Deus quiser.